Na última sexta-feira, dia 27, nós assistimos na imprensa, através das redes sociais, a coletiva que foi feita pelos promotores do Ministério Público da comarca aqui de Frederico Westphalen, que falava sobre a situação da insegurança e os eventos atípicos que têm acontecido aqui na nossa cidade. Bom, está marcado para segunda-feira, dia 10, uma reunião, então, motivada pelo Ministério Público, chamando as autoridades dos municípios que compõem a comarca. Bom, me dirijo nesse vídeo a você, cidadão, que assim como eu, sofre com essas coisas que estão acontecendo, mas que às vezes não se dá conta do que levou a isso, do que é decisivo para que a gente consiga mudar essa situação que a gente se encontra, né? Bom, o promotor Rogério Fava faz uma menção dentre as coisas que ele falou, e eu, como a coletiva é muito extensa, são mais de 30 minutos de vídeo, eu recortei um pedacinho que é na minha opinião, o mais significativo, e eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo para que você que não teve tempo ou que não se dispôs a escutar toda a coletiva, você assista só esse pedacinho pequeno, são menos de 5 minutos, e você, nesse pedaço, condensa, na minha opinião, as principais falas do promotor em relação a essa situação. E uma das coisas que ele cita é que nós cidadãos, esperamos as soluções do Estado. Ou seja, nós esperamos que os governantes tomem uma atitude em relação à situação. E quando a gente olha um outro vídeo também vinculado pela imprensa, onde se fez uma entrevista com o empresário de Frederico, extremamente indignado e com razão, com relação ao fato de um ladrão ter entrado na casa da sua filha, né? A gente nota pelos comentários no Facebook, que as pessoas elas se indignam contra a Brigada Militar, contra a Polícia Civil. Mas na verdade isso ocorre por uma falta de conhecimento das pessoas. Por quê? Não é a Brigada Militar e a Polícia Civil que têm o poder de decisão sobre as políticas de segurança pública. Quem faz isso são os governantes. São as pessoas que detêm o poder que determinam a forma como essas polícias vão agir. É muito fácil de você imaginar. Imagina que você tem que fazer um determinado trabalho na sua profissão e o seu patrão ou a empresa que você trabalha não te dá condições para isso. Não te dá ferramentas, não te dá uniforme, não te dá veículos. Então, como que a Brigada Militar e a Polícia Civil e as forças policiais vão atuar se eles não têm condições para isso? Eles não têm, na verdade, eles não têm nem condições morais para fazer, porque a sociedade atual tirou das polícias aquele status de autoridade que eles deveriam ter. Em todos os países civilizados, nos países organizados, especialmente nos países democráticos, as polícias são vistas como autoridade, né? Um policial, quando te dá voz de prisão, é o Estado que está, o Estado de Direito é que está te dando voz de prisão. E no Brasil isso não acontece. Eu costumo dizer, e não é que eu esteja sendo partidário das polícias, não ganho nada com isso, mas costumo dizer que hoje a profissão de policial no Brasil e no nosso estado, enfim, é uma coisa para heróis, porque eles estão enfrentando uma criminalidade que tem fuzis. Se você não viu, procure aí na internet, nas redes sociais. Os fuzis que foram apreendidos essa semana na cidade de Santa Cruz do Sul são armas de guerra que as polícias não têm e os marginais têm. Então, quando o promotor faz menção e diz que o Estado nem sempre atende a nossa expectativa com a rapidez que merece, na verdade ele está se limitando à sua função, àquilo que ele não pode falar, mas que nós, cidadãos, podemos falar. O nosso Estado, infelizmente, ele é composto de pessoas despreparadas, pessoas que fazem mais politicagem do que administração pública. Por conceito, o gestor público ele é um administrador do dinheiro público, ou seja, o executivo, né, composto a nível federal pelo presidente, a nível estadual pelo governador,
a nível municipal pelos prefeitos, enfim, e toda a sua equipe, eles são gestores do nosso dinheiro, do dinheiro que nós pagamos nos impostos que estão embutidos em praticamente tudo que a gente compra e consome no Brasil. Assim como o legislativo, né? A nível federal, Senado, Assembleia Legislativa, a nível estadual, câmaras de vereadores a nível municipal. Essas pessoas são fiscais, então, do executivo e são representantes do povo. Mas, infelizmente, especialmente a nível federal, nós vemos pessoas que são, além de serem despreparadas para cumprir essa função constitucional, são corruptos. Né? Isso está escancarado já, acredito que ninguém tem dúvida disso. Independente do seu partido, da sua ideologia e do seu pensamento, o Brasil está sendo governado por corruptos. Né? E, infelizmente, em todos os níveis se vê isso. Bom, o resultado disso, né, dentre outras coisas, nem vou citar aqui saúde, transporte, educação, né, que é assunto para muito mais tempo do que esse vídeo permite, mas na área de segurança, o que nós vivemos é o reflexo desse Brasil que nós estamos vendo aí. Né? Então, na fala aí do promotor e muitas outras coisas eles falam também, falam sobre o que comumente se diz, a polícia prende e a justiça solta. Na sequência do vídeo ele fala disso também, eu não tenho tempo aqui para comentar sobre isso, talvez num outro vídeo a gente possa comentar, mas na área de segurança, da qual eu tenho propriedade para falar, o cenário que se apresenta não irá mudar. Não estou sendo alarmista ou não sou mensageiro do apocalipse e nem sendo pessimista. Para você entender o que está acontecendo na segurança pública do Brasil, você precisa estudar um pouco de política, história, sociologia, e aí sim, aí você vai entender a situação calamitosa, caótica, em que o Brasil se encontra na área de segurança pública. Você nem precisa ser especialista para isso. Acompanhe os meios de comunicação, que infelizmente, na verdade, são tendenciosos, mas por lá você pode ver. Hoje, e o próprio Dr. Rogério, quando fala sobre isso, promotor, ele também cita isso. Quando você liga a televisão hoje, você vê um pessimismo generalizado. Dois assuntos tomam conta da televisão hoje. Violência e as suas estatísticas e corrupção na política. O que uma coisa tem diretamente a ver com a outra. Uma é reflexo da outra. Né? Então, isto é a doença, isto é o problema. Né? O que está acontecendo agora. Como é que nós vamos chegar na solução disso? Uma das coisas que tem acontecido no mundo todo e tem começado a acontecer gradativamente no Brasil é o entendimento de que, bom, se o Estado é incapaz de resolver os problemas, pelos motivos que eu já expus aqui, nasce então a ideia das parcerias públicos-privadas. Né? Ou seja, enquanto o público tem todos esses problemas que nós citamos, e que você pode pesquisar por conta própria, o setor privado de segurança não tem esses problemas. É o contrário. Empresas privadas de segurança em todos os níveis, em todos os tipos, elas estão positivamente preparadas e aparelhadas, não só tecnicamente aparelhadas, não só em inteligência, em software, em máquina, em equipamento, mas em pessoal também, até porque a legislação é muito dura em relação à gestão de empresas privadas. Né? Tecnicamente falando, juridicamente falando, não é qualquer pessoa que pode abrir uma empresa de segurança privada e atuar no setor. Apesar de que em todas as profissões tem problemas. Né? Mas, se você fugir do lugar comum, fazer uma coisa diferente do que talvez as pessoas tenham feito até hoje, que é começar a observar se as empresas que prestam serviço nesse ramo estão legalmente habilitadas, se elas têm condições de assumir essa responsabilidade, que é muito importante, a responsabilidade da segurança. Né? Veja bem, eu não estou dizendo aqui que as empresas de segurança privada vão assumir a responsabilidade constitucional da segurança pública, que é do Estado. O artigo 144 da Constituição diz que é dever do Estado prover segurança pública. Né? Mas o mesmo artigo diz que é responsabilidade do cidadão também atuar nesse sentido.
Então é por isso que tem nascido correntes e projetos e ideias em todo o Brasil, especialmente em Santa Catarina, né? Isso já é uma realidade. Também em São Paulo. Em São Paulo se criou um projeto chamado Câmera City, que já está em execução, né? Franqueado pelo Executivo Municipal e pelo Legislativo de São Paulo, né? Que é uma cidade que tem índices de criminalidade assustadoras, né? Na América Latina, inclusive. Lá, o projeto Câmera City, então, prevê a instalação de câmeras de monitoramento em todas as ruas da cidade. Olha, a gente está falando de uma cidade, de uma mega metrópole com mais de 10 milhões de habitantes. Então você imagina o tamanho de São Paulo, se você não conhece. E então se prevê inicialmente a instalação de 10 mil câmeras de monitoramento e também a conexão para os sistemas de operações, os sistemas operacionais das polícias, das câmeras privadas. Ou seja, você tem uma câmera na frente do teu estabelecimento comercial, da tua residência, você disponibiliza o acesso dessa câmera para o Estado, né? E essa câmera então passa a ser monitorada pela força policial, pela central de operações, né? Bom, essa parceria público-privada é um assunto abrangente, é um assunto que dá precisa muito tempo para conversar sobre isso, né? Nesse tempo limitado aqui, a minha intenção, a nossa intenção é despertar o teu interesse para uma coisa que pode ser uma solução, e uma solução a curto prazo, né? Uma coisa que não depende dos governantes, não depende do Estado de maneira nenhuma, porque a partir do momento que a iniciativa é do cidadão, e o cidadão tem o poder e o direito de motivar os seus governantes a aceitar soluções positivas, desde que sejam legais e que sejam viáveis, né, sejam tecnicamente e financeiramente viáveis. Então, essa solução está aí. A gente já começou a implantar esses sistemas em municípios aqui da nossa região, e a gente espera que de alguma forma possa colaborar para essa situação de segurança pública calamitosa que se encontra na nossa região, que na verdade entra dentro da estatística que já vem acontecendo em outras regiões do estado. Então, segunda-feira, amanhã, né, dia 30, às 10 horas da manhã, tem a reunião no Ministério Público. Estão convidadas as autoridades dos municípios da nossa comarca. Nós vamos estar lá como ouvintes, né, como participantes. Se nos derem a oportunidade de falar mais sobre esse projeto de vídeo monitoramento comunitário, segurança comunitária, envolvimento da comunidade na melhoria de segurança, da segurança pública da sua cidade, nós estaremos lá se possível, vamos colaborar nesse sentido. Ok? Obrigado, bom dia.